Abra os olhos de cada um que está aqui, Senhor, para que contemple a sua majestade, para que contemple a sua formosura. Pai, que a tua boa mão esteja sobre nós e nos conduza nesse momento a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Quer. Te peço, Senhor, traga renovo para corações aqui, restauração. Aquele que está fraco, Pai, faz forte. Faz do fraco forte. Aquele que está desanimado, que o Senhor venha com o seu ânimo, com o seu sopro. Aquele que está distraído, o Senhor batize com vigilância. Levante, Pai, novamente os seus arautos. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Estou feliz porque primeira vez que a gente esteve aqui no período de adoração completo, com aqui a ministração para surdos. Olha só, e nós vamos ver a igreja sendo cheia por pessoas que o próprio Senhor vai abrir os seus ouvidos, vai abrir a capacidade de falar, vai abrir a visão de cegos. Amém? Estou muito feliz, Leia, querida, por te ver aqui. Estou feliz também porque Isaac estava aqui ministrando, pai e filho aqui. Lucas na bateria. Hã? E a Mari dançando, é verdade. Olha só. E aí, Delma? Vem cá, Delma, prega então hoje. Glória a Deus. Isso é lindo porque Deus tem dado dons a pessoas e a gente vê como esses dons têm frutificado a serviço para ampliação e edificação do corpo de Cristo. Eu estou muito feliz porque exatamente agora a gente está tendo o primeiro culto, ainda não é a inauguração, mas o primeiro culto lá na Base Campos, no nosso imóvel novo. E eles vão ceiar lá, eles fizeram mesa de ceia, no estilo antigo, com pãozinho, né, com suquinho de uva. A gente está aqui de forma prática, que a gente aprendeu no período da pandemia, mas é bom demais quando a gente parte o pão, quando a gente troca ali o cálice feito com o suquinho ali na hora. Melhor ainda na mesa, né, na mesa da comunhão. E hoje nós vamos cear daqui a pouco. Hoje quem estaria ministrando a palavra aqui, irmãos, era o pastor Dani. Vocês sabem que ele está lutando aí com cálculo e hoje está sofrendo, tadinho. 1h da tarde, minha mãe mandou mensagem falando, olha, se prepara aí, porque acredito que o pai não vai conseguir ministrar, ele está lá com remédio. Nós estamos aqui orando, pedindo a Deus. No período da adoração a gente estava clamando ao Senhor. Eu quero encorajar os irmãos para orarem, intercederem, para que o Senhor venha a restabelecer plenamente a saúde do pastor Dani. A gente percebe claramente investidas para tentar atrapalhar, mas o Senhor é poderoso e Ele há de recuperá-lo plenamente, amém? E aí eu fiquei com essa incumbência. E eu fiz algumas anotações. E eu já desfiz as anotações. O Espírito me dê graça nessa noite. Eu desfiz, já fechei já. Porque na atmosfera de adoração o Senhor já foi conduzindo agora aqui para outra coisa. Eu não sei se vai dar certo, então se der errado a gente só lê a palavra e já é suficiente. Amém?
Eu aprendi com um pregador antigo, falou assim: meu filho, se você não tiver plena convicção do que você vai falar, lê um texto grande, que aí vai dar certo. Então eu vou ler um texto aqui, que enquanto a gente estava ministrando essa canção, eu ouvi do Senhor uma passagem, eu quero lê-la com vocês e deixar o Espírito conduzir, amém? Lucas capítulo 10, verso 25 diz, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25, a presença do Senhor está aqui, meus irmãos. E eu sei que Ele tem pessoas aqui que Ele quer trazer de volta. Ele quer pessoas por inteiro. Nós cantamos várias canções aqui. Várias canções. E a última a gente cantou: Yahweh, Tu tens o meu coração. O Senhor és a minha canção. O Senhor quer que você cante essa canção inteiramente imerso nele. Eu quero ler esse texto. Eu oro para que fale ao seu coração. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de toda a sua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Eu queria começar por essa parábola muito simples que fala do bom samaritano, que aqui representa a figura do próprio Cristo. Nessa ocasião a gente vê um caminho e existe um homem que estava nesse caminho, e o texto diz claramente que era de um lugar para outro lugar. Esse homem, ele partia de um lugar chamado Jerusalém, e ele ia para um lugar chamado Jericó. Jerusalém ficava num lugar, e ainda fica nesse lugar elevado, e Jericó, uma cidade inferior ao nível de Jerusalém. Ou seja, muito claramente vendo no texto, esse homem, ele está num caminho de descida. Isso revela, mostra para nós que todo homem após a queda, ele está num caminho de declínio. Todo homem, após a queda, ele está saindo de um lugar, ele deixa um lugar chamado Jerusalém. Nós temos aqui um estudante de hebraico que já está falando fala aí, Felipe, Jerusalém, que significa cidade da paz. E ele está indo para um lugar chamado Jericó. Vocês conhecem muito bem a história de Jericó, sabe que a cidade de Jericó foi uma cidade que tinha as muralhas elas ruíram, e quando elas ruíram, Deus ele dá um decreto pela boca de Josué de que quem reconstruísse aquela cidade seria amaldiçoado. Jericó fala de uma cidade que carrega um estigma de maldição. Está falando de uma cidade que carrega um estigma de desesperança, de falta de esperança. Então está falando de um homem que está saindo de um lugar de paz
para um lugar de desespero, para um lugar de maldição, para um lugar que carrega uma palavra de condenação. Todo homem sem Deus, todo homem, ele está nesse caminho de declínio. E o que acontece nesse caminho? O texto diz que esse homem ele encontra assaltantes, salteadores. Eles não apenas roubam os pertences desse homem, não apenas saqueiam. Toda pessoa sem Deus, toda pessoa que está andando na individualidade, na independência da sua vida, ela tem sido saqueada por Satanás, saqueada nas suas emoções, saqueadas nos seus recursos. Você já reparou que uma pessoa, quando vai servir em certos lugares que não o Senhor, demônios requerem recursos financeiros? Você já reparou isso, sim ou não? Estava conversando esses dias, uma turma conversando até com a Lara, que afirmou isso. Sabe, muitas vezes eles tinham que pagar para fazer as coisas. Sabe, muitas vezes demônios, espíritos malignos, eles requerem recurso, eles requerem, sabe, bens financeiros para trazer proteção, uma falsa proteção. Então essa história aqui fala de um homem que está sendo saqueado. Essa figura do salteador está falando do próprio adversário. O objetivo de Satanás é nos saquear nas emoções, é nos destruir no corpo, trazendo doenças, é tirar o destino da nossa vida, tirar a nossa paz. E ele não é apenas saqueado, mas também esses homens, eles ferem essa pessoa que está nesse caminho de declínio, que representa todos nós sem Deus. E interessante que nesse caminho de declínio nós vemos outros personagens. Que personagens? O primeiro personagem que a gente vê aqui descendo depois dele é chamado sacerdote. Depois quem desce depois, na sequência? O levita. Então nós vemos logo depois desse homem no caminho de descida, ferido, nós vemos um sacerdote passando, que representa a religião, que representa alguém que está mais preocupado em exercer um rito do que misericórdia. Está falando de alguém que simboliza uma falsa religião, que está mais preocupado com atividades, com fazer, do que parar e investir tempo para se lançar, se deitar sobre o ferido e trabalhar na sua restauração. O Senhor fala: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Logo depois do sacerdote descer, quem passa com ele? O levita, e o levita tem a mesma preocupação. O levita, ele passa, ele olha, e ele vai para o outro lado, passando a largo, porque ele não quer que nada venha interromper o seu destino. Mas ora, ambos os homens que descem depois daquele homem, também estão no caminho de descida. Ambos, o sacerdote e o levita, que estão preocupados em cumprir um rito para o próprio Deus, estão num caminho de distanciamento desse lugar de paz, de distanciamento desse lugar de restauração, de plenitude, e também estão indo para um lugar de condenação. Jesus estava apontando que ele não queria. Todo o sistema legal, o ritual já estava passando, e a vontade dele era que existisse alguém que exercesse misericórdia, compaixão, amor. E de repente, esse homem ali sem esperança, ferido, olhando para os lados, não tendo um socorro, não tendo alguém que estendesse a mão, esse homem se depara com outro homem, que a Bíblia titula de o bom samaritano. Os samaritanos naquela época eram um povo que para os judeus era completamente desprezado. Desde quando o reino do norte se dividiu, o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. E Samaria, ela é ocupada, e há uma mistura daquele sangue, sabe, hebreu com outras nações. Aquele povo misturado começa a ser desprezado. Mas existe alguém ali com uma figura de alguém misturado, que carrega dentro dele o DNA judeu e o DNA gentio, que representa o Cristo, aquele que rompe todo o muro da inimizade. O Cristo, aquele que pode reconciliar coisas que aparentemente para o homem são irreconciliáveis.
Cristo é aquele que reconcilia céu e terra. Efésios capítulo 1, verso 10 fala que Ele, na dispensação da plenitude dos tempos, irá fazer convergir todas as coisas que existem no céu como na terra, em Cristo Jesus. Jesus é aquele que pode reconciliar o que aparentemente não tem reconciliação. Aquele casal que vive em pé de guerra, que um não quer mais falar com o outro, um não quer mais viver com o outro. Eu conheço um Jesus que derruba o muro da inimizade e reconcilia, não só céu e terra, não reconcilia apenas judeu e gentio, mas Ele reconcilia famílias, Ele reconcilia casais, Ele reconcilia irmãos, e Ele está apto a restaurar os feridos. E Ele passa por aquele homem que está caído, Ele passa por aquele que a religião desprezou, Ele passa por aquele que ficou em segundo lugar entre a prioridade: vou cuidar das atividades do rito ou eu vou cuidar de um coração? E Ele para. Aquela figura que para aquela sociedade era desprezível, Ele para. E olha só o que o texto diz. O texto diz que Ele aproximou-se, Ele teve misericórdia. Diga comigo, misericórdia. E Ele aproxima, Ele enfaixa as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Aleluia. Sabe o que é vinho, irmão? É a alegria. Nós temos diversas passagens na Bíblia que fala que vinho fala de alegria. O vinho desse mundo traz contenda. O vinho desse mundo traz confusão. Sabe, as coisas passageiras desse mundo geram conflitos, mas há um vinho. E esse vinho traz alegria de coração. Esse vinho traz transbordo. Quantas pessoas foram roubadas na sua alegria nesses dias? Quantas pessoas elas foram roubadas na perspectiva de futuro, não tem mais perspectiva de viver, vivem apenas na queixa, não tem mais esperança. Mas há um Deus que tem vinho, e esse vinho Ele é derramado para sarar as feridas, esse vinho é derramado sobre as feridas para trazer restauração, e é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele pega vinho e Ele derrama óleo. Aleluia. Ele derrama o óleo do Espírito, o óleo da unção, o óleo da capacitação. Sabe, enquanto eu estava ouvindo aqui essa ministração, me vinha na cabeça muitas pessoas feridas. Muitas pessoas que a religião já rejeitou, não tem mais jeito. Muitas pessoas que já tinham até desistido de pensar em congregar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que essa frustração esteja no seu coração, existe um bom samaritano chamado Cristo Jesus. E Ele tem vinho transbordante e óleo transbordante para você. Salmo 45 fala o seguinte, abre em Salmo 45, por favor. Salmo 45, depois a gente volta para Lucas 10. Salmo 45, verso 7. Amas a justiça e abominas a impiedade, por isso o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com um óleo de júbilo. Não, peraí, eu não sei se você entendeu. O Filho de Deus foi escolhido entre todos para carregar em suas vestes óleo de alegria, óleo de regozijo, de gozo. E a palavra de Deus diz aqui na sequência que todas as suas vestes, elas recendem, diga comigo, recendem, exalam aroma de mirra, de aloés e de cássia nos palácios adornados de marfim. Ressoam os instrumentos de cordas que te alegram. Eu amo esse texto porque fala que as vestes de Jesus, elas recendem desse óleo que Isaías vai chamar de óleo de júbilo, e o salmista também diz aqui óleo de alegria. O salmista também vai chamar de óleo da intimidade. E eu acho interessante essa palavra recender. Recender não é ser apenas respingado com um pouquinho de óleo.
Recender não significa, sabe, o pastor vai orar por você, você está ali com uma enfermidade, o pastor pega um pouquinho de óleo e coloca aqui na sua testa, e como a mão dele está suja de óleo, ele vai e faz assim no cabelo, para enxugar. Meu avô fazia isso, né? Ele pegava, passava na testa e depois enxugava o dedo de óleo no cabelo. Não, isso não é recender. Recender não é você estar aqui com a camisa um pouco molhada, como o pastor Dan está agora. Recender, imagina comigo que eu tenho aqui um balde. Esse balde, ele tem aqui 3 litros. E eu pego aqui um óleo e eu despejo nesse balde. E eu encho completamente esse balde. Agora eu pego a minha camisa, eu tiro a minha camisa. Eu mergulho inteiramente nesse balde. E eu tiro essa camisa. E ela está completamente encharcada de óleo. Ela está recendendo. E por que recender? Porque esse óleo que o texto está dizendo, o texto deixa muito claro que o óleo tem 3 especiarias. Diga comigo: mirra, aloés e cássia. Essas 3 especiarias, quem já ouviu eu falar disso, vai se lembrar ou vai saber. Mirra é uma especiaria extremamente importante, porque traz essa capacidade ela tem alta volatilidade. Você pinga uma gotinha aqui, ela tem uma capacidade de dispersão no ambiente. Ela enche o ambiente. Uma gotinha de mirra é capaz de todo mundo sentir aqui. Não é essa mirra que você compra na lojinha ali de pastor para o pastor ungir, não. Mirra comprada lá em Israel, aquela pura. Uma gotinha já dispersa no ambiente. Mirra fala de dispersão, de fluir. Um óleo que flui, diga comigo, óleo que flui. A camisa do Senhor, as vestes sacerdotais do Senhor, ela está encharcada de um óleo que flui, o óleo da presença de Deus, o óleo do Espírito Santo de Deus, aleluia. De forma que se você sair daqui e pisar num outro local, se você está com essa camisa hoje, você pode trocar de camisa, mas o seu corpo teve contato com essa mirra. Você pode tomar banho, mas você vai no trabalho amanhã e vão sentir o cheiro dessa mirra. Porque essa mirra, ela flui e ela impregna no ambiente. Quantos estão entendendo? Mas também tem uma outra especiaria aqui nesse óleo de mirra. Tem também aloés. Quem já viu aloés? Você sabia que aloés, tem pessoas aqui que usam shampoo, que no shampoo tem aloés. Você sabia disso? Tem gente que usa aloés para uma série de coisas. Aloés é uma especiaria, é uma planta extremamente preciosa e valiosa, porque ela tem um alto poder curativo. Ela usada nos cabelos, porque ela tem um poder de restauração nos cabelos. Ela é usada muitas vezes no corpo, nos cremes, porque ela tem um poder de restauração da pele. Ela é utilizada muitas vezes em remédios, porque ela tem um poder de regeneração. Então, esse óleo que encharca as vestes sacerdotais de Jesus é um óleo que flui, e ele é um óleo que cura. É um óleo que tem poder curativo, tem poder para regenerar. Regenerar o quê? Regenerar depressão, regenerar enxaqueca, regenerar câncer, regenerar Parkinson, regenerar o que seja. Ele tem poder para curar, amém? Ele tem poder para restaurar. Aleluia. Então é um óleo que flui, é um óleo que sara. E o último que o texto diz, a última especiaria, ela é chamada de cássia. A cássia, ela é uma especiaria que tem um poder singular, porque antigamente ela era utilizada como repelente natural. Você coloca a cássia num local para proteger, por exemplo, outras plantas, os insetos não vão chegar perto. Por quê? Porque ela tem capacidade de repelir tudo aquilo que tenta chegar para destruir aquilo que você quer proteger. Então a gente está falando de um óleo que flui, diga comigo, óleo que flui. A gente está falando de um óleo que cura. E a gente está falando de um óleo que protege. Protege de quê? De espíritos malignos. Protege de quê? Protege do engano. Protege do quê? Protege das mentiras e do curso desse mundo, controlado pelo príncipe da potestade do ar.
Então, essas vestes sacerdotais do Cristo, elas contêm esse óleo que o bom samaritano está usando aqui, para curar esse homem ferido. Um óleo que flui, um óleo que sara, um óleo que protege. Eu acho isso tão lindo, essa história, porque quando a gente está aqui no período de adoração, como a gente está, nesse período de graça, quantos aqui foram tocados pelo Senhor? Quantos aqui sentiram a presença do Espírito Santo de Deus? Quando você está cantando, Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional, você está se relacionando com o Senhor. Vem aqui, Jeff. Você está se relacionando com a presença de Deus. Jesus está aqui, na verdade você está aqui, e eu estou aqui com minha veste recendendo mirra, aloés e cássia molhada, e você está lá adorando a Deus, você está usufruindo da presença, e Jesus está aqui. Vou falar de novo, Jesus está aqui. Jesus está restaurando suas emoções, e você abraça Jesus, chamando de seu amigo. Você beija Jesus, Jesus te beija. E você fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, se deleitando na presença de Deus, se deleitando com Jesus, se deleitando com um bom samaritano. E esse bom samaritano, esse Jesus, ele está com as suas vestes recendendo mirra, o óleo que flui, recendendo o óleo que sara, recendendo o óleo que protege. E quando você o abraça, você fica como? Você fica encharcado também. Encharcado de quê? Do óleo que flui, do óleo que cura e do óleo que protege. Não, de novo, o óleo que flui, o óleo que cura, o óleo que protege. De maneira que você sai daqui do culto hoje e vai amanhã servir no seu ambiente de trabalho, ou você chega lá na sua casa, você tem um familiar que ainda não conhece Jesus, ou você chega lá na sua vizinhança, e aquele vizinho que fica muitas vezes te atormentando, mas você chega lá e você pisa agora diferente. Você não está mais da forma que você chegava antes, porque você está com as suas vestes cheio de um óleo que flui, cheio de um óleo que cura, cheio de um óleo que protege. E você chega para esse vizinho e fala: eu quero te dar mais um abraço. E agora esse vizinho que antes estava ferido no caminho de Jerusalém para Jericó, aquele vizinho que antes foi saqueado pelo adversário, aquele vizinho que está sem esperança, aquele vizinho que está frustrado, aquele vizinho, aquela pessoa que está órfã porque foi abandonada. O nome e o conceito de pai é insuportável, porque dói quando fala pai, quando fala mãe, quando fala igreja, quando fala pastor, tem repulsa por causa das feridas. Mas quando esse óleo que flui, esse óleo que cura, esse óleo que protege, toca as vestes desse vizinho, tudo muda. Quantos aqui se relacionaram com a presença do Senhor na adoração? Quantos aqui se relacionaram com a presença de Jesus na adoração? Glória a Deus. Olha para as suas vestes. Você viu? Tem um óleo que flui, tem um óleo que cura e tem um óleo que protege, encharcando as suas vestes. Só que deixa eu te dizer uma coisa, talvez seu irmão que chegou aqui, chegou frio, chegou seco, chegou ferido, e por tantas feridas e frustrações, ainda não conseguiu provar desse óleo. Mas existe uma forma dele provar. Sabe qual que é? Quando o seu timo se conecta com o timo dele. Intimidade. Intimidade começa por um. Então eu quero te convidar, você, a levantar do seu lugar agora e você transmitir esse óleo que flui, esse óleo que cura, esse óleo que protege
para o seu irmão agora. Vamos, vamos. Aleluia. Ei! Me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Que você receba a cura do Senhor agora. Que você saia daqui completamente encharcado pela presença de Deus. Que todas as suas frustrações caiam. Que as suas feridas sejam completamente cobertas. E que o Senhor promova vida. Vida, vamos, vida. Profetiza a vida. Ei! Tão grande. Profetize palavras de bênção. Eu oro, Senhor, para que o seu óleo seja transmitido aqui nesse momento. Eu oro para que sua alegria seja transmitida aqui nesse lugar. Eu oro para que a sua vida impregne no coração dos meus irmãos. Eu oro para que a paz que excede está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sinta o abraço do Senhor. Sinta o toque do Espírito. Quão grande é esse amor. Amor me alcançou.
pastor parou a pregação para dar um abraço. Sim. É bom receber um abraço no meio da pregação, né? É ou não é? É gostoso. Ainda mais quando tem a vida de Deus nesse abraço. Ainda mais quando tem o Paráclito, o Espírito Santo nesse abraço. Olha, quando eu namorava ainda com Suelen, ela saía para ministrar comigo, e a Suelen era extremamente tímida. E muitas vezes a gente ministrava, e no final, eu chamava as pessoas na frente, e vinham algumas pessoas, e Suelen não falava nada, ela só dava um abraço. Quantas mulheres eu vi foram curadas por causa de um único abraço? Quantas pessoas eu vi sendo curadas aqui e o seu abraço cura pessoas. O seu abraço traz alívio para o irmão. Eu quero continuar falando sobre isso em algum lugar aqui. Abra Mateus capítulo 11, verso 16. Mateus capítulo 11, verso 16. Eu dou graças a Deus pelo ano passado, porque no ano passado eu não sabia o que ia falar quase todos os dias. E o Espírito foi conduzindo. Realmente eu quase perdi as minhas unhas. Mas o Espírito, ele é gracioso, ele conduz. Amém? Melhor do que a gente tentar o sermão mais elaborado teologicamente. É importante ensinar, é importante profundidade. Mas quando o Espírito vem com graça e cura, meu irmão, basta um toque do Senhor que Ele muda tudo na nossa vida. Eu já vi pessoas que estavam querendo tirar a vida. Por um toque do Senhor, essa pessoa foi completamente transformada. Porque Ele é gracioso. Ele compartilha da sua shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu quero trazer um encorajamento para você. Foi uma exortação para mim essa semana. E eu me submeti à voz do Espírito e rever algumas coisas. Mateus capítulo 11, Jesus, ele recebe alguns discípulos de João Batista. Esses discípulos, eles estavam preocupados. João Batista pede, João Batista estava numa prisão em Maqueiro, uma prisão fortificada, romana, num lugar inóspito. E ele envia 2 dos seus discípulos a Jesus para saber se Jesus era o Messias que viria. Para quê? Para que ele descansasse. Ele já estava ali condenado à morte. Então ele queria saber se ele tinha cumprido a sua missão. Ele queria saber se ele tinha cumprido o papel a qual o Espírito havia o destinado. Ele manda seus 2 discípulos, não porque ele desconfiava de Jesus, é porque ele queria saber se a missão dele de preparar o caminho estava cumprida para que ele pudesse descansar. E esses discípulos chegam até Jesus e falam: és tu mesmo que deveria vir, que estávamos esperando, ou precisamos esperar por outro? E Jesus fala: veja, os cegos veem, os coxos andam, os surdos têm os seus ouvidos abertos, ouvem, os paralíticos se levantam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus está dizendo: veja, tudo que está nas profecias, tudo que Isaías falou, Isaías 35, Isaías 61, de que os cegos veriam, de que os coxos andariam, de que os surdos ouviriam, e que a palavra, ela iria ser pregada. Veja, os sinais incontestáveis da realidade do reino do céu está acontecendo. E esses discípulos voltam para falar com João: pode descansar. Eu acho tão lindo isso, porque, sabe, a gente não pode descansar até a gente ver a realidade do reino presente. A gente não pode descansar até a gente ver cego vendo, coxo andando, paralítico se levantando, surdo ouvindo a realidade do reino entre nós. Nós queremos mais. Se vocês soubessem que está por vir. Então Jesus está falando: olha, tudo que está nas Escrituras está se cumprindo. Eu sou o Messias. Eu inaugurei esse reino. Esse reino que vai abalar todas as coisas. E sabe João, que vocês foram ver no deserto? Agora Jesus está falando com a multidão. Então, João, que vocês foram lá para ouvir, não era um caniço agitado pelo vento. Esse cara não era um cara vestido de vestes reais.
Ele não era um cara de palácio, ou seja, ele não era da patota de Caifás e Anás, do sacerdócio corrompido, esse mesmo sacerdócio que passa diante do ferido e não vê. Não, esse cara era simples. E esse cara que vocês foram ver no deserto também é o cumprimento da profecia bíblica de Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor. Então, multidão, se vocês estão vendo o cumprimento de Isaías 40, João já me antecedeu, já cumpriu a missão. Se vocês estão vendo aqui, olhando para mim, olhando para os sinais, o cumprimento de Isaías 35, o cumprimento de Isaías 61, o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, dar a vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês estão vendo? Então vocês precisam parar para ouvir e obedecer. Só que ele vem com um protesto. Ele fala assim: a quem se compara essa geração? A quem eu vou comparar vocês? Ele fala algo que é pesado. Ele fala assim: essa geração é como crianças. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 11, 16. São como crianças que, sentadas nas praças, diga comigo, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras: nós tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. E aí ele vai, assim veio João. Depois eu leio isso. Então Jesus está falando assim: a quem se compara essa geração? Os sinais estão acontecendo. Aquilo que a profecia bíblica tinha falado que ia acontecer, está aqui, ó. Os mortos estão ressuscitando, os paralíticos estão andando. Aquilo que está lá em Isaías 40, de que viria alguém antes de mim preparar o caminho, já aconteceu. E vocês não estão escutando. Vocês não estão atentos aos sinais. E ele usa uma metáfora, que tem uma narrativa dupla. Ele fala: olha, essa geração é comparada a crianças que estão sentadas nas praças, de frente para o mercado, e elas estão entoando um som duplo. Ele fala: tocamos-vos flauta e vocês não dançaram. Entoamos músicas de lamentos fúnebres e vocês não prantearam. Então Jesus está falando, o primeiro entendimento que a maioria dos teólogos tem a respeito disso está falando de uma geração que ela está ouvindo um som sendo entoado, e é uma palavra justa, é uma palavra correta, mas não está correspondendo. Uma geração que está apática aos sinais. Uma geração que está vendo tudo acontecer, mas não está correspondendo. E qual era a mensagem? A mensagem dupla é uma mensagem que tem dois sons. Primeiro, está falando de um lamento fúnebre, uma música de velório. Uma música, lamento fúnebre, é uma música que está anunciando uma morte. Essas duas vertentes, esses dois sons que estão sendo entoados, é a mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho tem uma mensagem que ela é dupla. O Evangelho é o anúncio antecipado de um juízo. Diga comigo: o Evangelho, em primeiro lugar, é o anúncio antecipado de um juízo. O Evangelho, ele começa por um anúncio de que o homem sem Deus está saindo de Jerusalém para Jericó. O homem sem Deus está caminhando sozinho para a condenação, para a morte. E se não houver arrependimento das obras mortas, esse homem vai ser condenado. E o som que vai ser entoado é uma canção de lamento fúnebre. Mas essa mensagem, ela não é completa. Existe um som que está sendo entoado que é duplo. Primeiro, lamento fúnebre. Mas a segunda mensagem que está sendo entoada, ele diz: nós tocamos-vos flauta e vocês não dançaram. O momento de tocar flauta na cultura oriental acontecia em um lugar específico, que era um lugar de casamento. Quantos gostam de festa de casamento?
relacionar ali, conversar, comer, participar daquele momento maravilhoso. Tem casamentos chegando, gente. Muitos casamentos vindo aí. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Cada dia que eu vejo tem mais um casal que está anunciando ali, que está orando. Pastor, eu estou, olha só a definição. Pastor, eu estou conversando intencionalmente com tal pessoa. Eu falei, o nome disso se chama corte. Ah, obrigado por... Não sabe o nome. Eu estou conversando. Aí a primeira pergunta que eu faço: você ou ela podem conversar intencionalmente com o outro? Não, então o nome disso é corte. Ok? Vocês estão ali se preparando, se conhecendo. E que ótimo! Então, a canção que está sendo entoada aqui é dupla. Primeiro, um anúncio de um juízo antecipado. Diga comigo, um anúncio antecipado de um juízo. Mas o evangelho também é um convite de casamento. Então, o evangelho, de maneira completa, é um anúncio antecipado de um juízo. Porém, contudo, todavia, também é um convite de casamento, quando o próprio Deus se faz carne para escolher um povo a qual Ele vai chamar da sua noiva. E a sua noiva gloriosa, sabe, é um convite para uma festa. É para se arrepender, mas também é um motivo de celebrar. Por quê? Porque vai ter bodas, porque vai ter alegria, porque vai ter vinho novo, porque vai ter regozijo eterno. Essa é a história do evangelho. O problema é que Jesus está falando aqui para uma geração que está vendo os sinais acontecerem, mas não está correspondendo às duas canções, nem está se arrependendo, porque havia naquela época um desejo, não apenas obras da carne, obras mortas, mas havia um desejo revolucionário naquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam indignadas com a opressão romana. Aquelas pessoas, os judeus, estavam indignados com o partido romano, que degradava os valores, que oprimia os judeus. Eles estavam com um desejo de revolução no coração, um desejo de colocar um líder para liderá-los, que ia confrontar o Império Romano. E Jesus vem com uma mensagem completamente diferente. Ele fala, olha, estou querendo tirar uma túnica, dê a outra. Está querendo fazer você caminhar mais uma milha? Caminha a segunda. Estão batendo na sua face? Dá a outra face. Jesus vem subvertendo toda a expectativa daquele povo judeu, que queria colocar um líder em um partido, queria confrontar Roma. Então uma das mensagens de João era: arrependam-se desse espírito revolucionário, porque logo logo vai vir o rei, que vai implantar um reino que não é como vocês conhecem. Ele vai inaugurar um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a primeira condição que Jesus coloca aqui é que existe um povo que está ouvindo os sinais, ouvindo a mensagem, mas não está correspondendo. Mas a segunda coisa que me chama a atenção, que esses dias eu estava meditando, e eu chego à conclusão, é que o texto diz, volta no 16 por favor, está falando que eu comparo essa geração, são como crianças que estão fazendo o quê? Sentada. Jesus havia acabado de dizer que o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço contra as obras do mal, contra principados e potestades. Esforço, para que a gente precisa de esforço, irmão? Quando a gente anda sem esforço, o que a gente é? Qual é o caminho das águas para o ser humano sem Deus? É orgulhoso, prepotente, é alguém que quer defender os seus sonhos, suas vontades, suas vaidades. Você precisa de esforço para sonhar em ser grande? Você precisa de esforço para quê? Você precisa de esforço para se dobrar, tirar suas coroas e colocar diante dele. Qual foi o grande esforço de João Batista? Me fale. Foi diminuir tanto até caber numa bandeja, como diz o meu amigo Rodrigo. Qual é o esforço que a gente precisa, além de intencionalidade para confrontar as trevas? O grande esforço nosso é romper o nosso ego, a nossa soberba e diminuir. Humilhar diante da poderosa mão do Senhor.
Aleluia. Só que essa geração, ele diz que são como crianças que estão sentadas nas praças, em frente ao mercado. O que é mercado? O mercado é um lugar de trabalho. Mercado é lugar onde energia está sendo investida para ter uma recompensa, para ter frutos. E enquanto tem gente trabalhando, e onde que Jesus trabalhava? Onde que Jesus exercia a sua missão? Em frente aos mercados. Só que essa geração que Jesus está dizendo aqui, confrontando, é uma geração que enquanto está todo mundo trabalhando, investindo tempo na missão, investindo a vida, se esforçando para que a realidade do reino se manifeste na terra, essa geração é como criança que está sentada em bancos, sentada nas praças, e elas não só estão sentadas e satisfeitas, mas elas estão gritando umas com as outras uma mensagem. Te pergunto, a mensagem correta ou a mensagem errada? A mensagem correta. Essas crianças imaturas, incrédulas, orgulhosas, elas têm a mensagem correta na ponta da língua, e uma está gritando com a outra, como se estivesse plenamente apta a confrontar, a gritar, a requerer. Elas estão proclamando a mensagem, mas uma mensagem que não é evidenciada por frutos, por obras. Quantos estão me entendendo? E esse texto aqui, nesses últimos dias, me amassou profundamente. Porque quantos de nós, como igreja, e antes de eu virar a mira para vocês, eu virei nesses últimos dias para mim, quantos de nós temos o risco de nos acomodar e retroceder, e a gente começa a reivindicar com o nosso irmão na igreja, com os nossos irmãos nas redes sociais, com os nossos irmãos no WhatsApp, né, Eliel? O Senhor falou profundamente comigo, defendendo a mensagem, proclamando a mensagem correta, enquanto pessoas estão trabalhando, investindo suas energias para ter uma frutificação, para ter uma recompensa. Jesus está falando, essa é a realidade da igreja também nos últimos dias. Uma igreja que está vendo os sinais, mas é uma igreja que está sentada, e muitas vezes como crianças, que acham que já chegaram lá, estão gritando umas com as outras, defendendo a mensagem, mas a missão do Messias, muitas vezes é deixada de lado. Vocês conseguem entender? E quando chega alguém que carrega um tom de alerta, como o texto diz no versículo 18, coloca para mim por gentileza. Assim veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, este tem demônio. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo e diz, eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O Senhor me diz, filho, aquele que continua sentado, que retrocede e fica sentado, enquanto está todo mundo trabalhando na missão, a tendência é começar a julgar aqueles que estão vindo com um coração genuíno para cooperar na edificação da igreja. Talvez essa mensagem seja mais para mim do que para vocês. Mas se tiver um fruto dessa mensagem, esse fruto será um povo que está dia e noite investindo seus esforços em cumprir as obras do Pai e não ficar sentado numa cadeira, gritando, proclamando a mensagem correta, mas uma mensagem, uma sabedoria, talvez falsa, que não é evidenciada por frutos. O texto vai dizer, no final desse parágrafo, diz, todavia, verso 19, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. O Senhor está falando para nós, a verdadeira sabedoria não é vista pela boca daqueles que estão pregando a mensagem correta. A verdadeira sabedoria, ela não é evidenciada por homens que estão com a teologia perfeita. A verdadeira sabedoria não está na minha exatidão em defender se vai ter pré-tribulacionismo, pós. A minha sabedoria não é comprovada em quão profundo a gente é na teologia. A nossa sabedoria, ela é evidenciada por meio de frutos,
daqueles que cumprem as obras do Pai. E nós começamos a falar por aqui hoje, que são essas obras do Pai. Então Jesus, ele continua aqui o sermão, dizendo o que ele quer que a gente faça como igreja. Aonde que a gente precisa investir os nossos recursos. Ele não quer ver crianças sentadas ou meros frequentadores nos domingos, ouvindo uma mensagem e indo para casa. Ele quer ver pessoas que se ocupem com algo que vai trazer a diferença na vida de pessoas. E ele continua o sermão, eu vou fazer um salto aqui, ele continua para o verso 11, ele diz, 11:28, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu te darei descanso. Tomai sobre vós lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Glória a Deus. Aleluia, coisa linda. Sabe o que Jesus está falando? Não é esse tipo de criança aqui que Jesus está falando, comparando uma geração. Esse tipo de criança, a Bíblia chama de pequeninos. São os humildes de coração. E é esse o exato ponto que Jesus fala. Jesus fala: vocês querem ver a realidade do reino? Vocês querem juntos por ti ver a realidade do reino? Sim ou não? Ver a realidade do reino, até Betsaida e Corazim viram. Mas a pergunta é: vocês querem ter acesso pleno a essa realidade, a ponto de curar enfermos, expelir demônios, purificar leprosos? Vocês querem juntos por ti? Então o texto diz no verso 25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque você escondeu toda essa realidade dos sábios e dos cultos e a revelou aos pequeninos. E aí ele vai falar o seguinte: olha, o meu papel como Messias é, versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Sabe, quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, e ele confronta aquela geração como uma geração que está sentada, que ouve a mensagem, mas não está investindo o esforço na mensagem. Você sabe onde que está o esforço que ele quer que a gente invista? Em trazer alívio e descanso para aquele que está cansado e oprimido. Eu vou repetir aqui novamente. Quando a Bíblia está dizendo que a realidade do reino de Deus é revelada aos pequeninos, ele capacita esses pequeninos com poder, com graça, com autoridade. Para quê? Para repetir a mesma obra que ele cumpriu na terra, trazer alívio para aquele que está cansado e sobrecarregado. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é passar pelo ferido e se colocar do outro lado, porque pode impactar na nossa atividade, pode prejudicar os nossos dízimos, pode prejudicar a nossa excelência. O papel da igreja é: misericórdia quero e não sacrifícios. Minha oração nesses dias foi: Pai, traz no meu coração um desespero pelos perdidos. Falando sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um sistema operacional. Esse sistema operacional foi fragmentado com a queda. E a tendência natural é que quando a gente descansa, você não precisa nem retroceder. Você só descansa. Você só opera no automático. Quando você descansa, você deixa de olhar para o lado, para o irmão. Você deixa de olhar para aquele que está necessitado. Não porque você é um monstro, é porque o nosso sistema operacional com o pecado e com a queda foi fragmentado. É por isso que a Bíblia diz: se esforcem para romper com esse sistema operacional caído, que não olha para o irmão, que acusa o irmão, que julga o irmão. O nosso papel é pedir graça para o Espírito Santo, o Paráclito,
para que Ele transmita o amor dEle aos nossos corações, para a gente amar como Ele ama, para que a gente entenda o quanto a gente foi perdoado, porque muitas vezes a gente se esquece, e quem se esquece que foi muito perdoado, pouco ama. Lucas 7, aquela mulher está derramando o seu vaso, o seu nardo caro, os fariseus, eles ficam revoltados, e ali Jesus conta uma parábola. Existe um homem, um credor, que emprestou para duas pessoas, dois devedores, um que devia 50, outro que devia 500, e como não tinha como pagar, ele perdoou os dois. Te pergunto quem ele amava mais, o que devia 50 ou o que devia 500? E aí o homem fala, aquele que devia 500, muito bem, muito boa resposta, porque é aquele quem muito foi perdoado, muito ama. Irmãos, deixa eu te falar, aquele que sabe que foi muito perdoado pelo Senhor, vai exalar amor pelas pessoas. Eu dou graças a Deus porque o Senhor me perdoou, o sangue dele me lavou, e é por causa desse perdão tão grande que o nosso coração começa a exalar amor, mirra, aloés e cássia, para tocar as pessoas que estão à nossa volta. Jesus está dando o exemplo, eu vim para carregar o fardo de vocês, e Ele fala, carregai os fardos uns dos outros. Quando Jesus fala nesse texto, Ele fala, você que está sobrecarregado, tomai sobre vós a minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. Sabe o que é tomar a canga do Senhor? Tomar posição na canga? Naquela época era muito comum uma atividade manual agrícola, onde se colocava um jugo, uma canga de madeira pesada sobre o boi, e era pesado demais. Jesus está falando, muitas vezes o jugo, a canga dessa vida sufoca o seu coração, o peso das decepções, das frustrações, das decisões erradas que você tomou e que tiveram consequência, ou de decisões erradas de outros que te fizeram mal. Isso vai ofuscando a gente, vai sufocando. E Jesus fala, vamos fazer o seguinte, Michela, você está sufocada, você está cansada, eu estou vendo, vamos fazer o seguinte, toma posição no meu jugo, troca comigo, fica aqui, porque quando a gente toma posição no jugo dele, é Ele quem carrega os nossos fardos, é Ele quem carrega a estrutura pesada, e Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é Ele que está carregando. Sabe o que o Senhor quer nessa noite? Ele quer carregar o seu jugo e quer que você ande no jugo dele, que é suave. Esses dias o Rafa pegou meu violão é pesado demais, né? 5 vezes mais pesado que um violãozinho que tem na casa do meu pai. E na casa do meu pai ele pega o violão antigo e ele fica ali, né? Daquele jeitinho dele. Eu fui pegar o meu violão e não conseguia, estava quase caindo e o violão caindo junto. Sem ele perceber, eu fui embaixo do violão, ele não viu, e ele estava lá todo posudo, né? Eu fui embaixo do violão e eu dei um leve. E ele lá, quando deu um leve, ele achou que ele estava carregando o violão. Ele ficou, gravou o vídeo. Deus está falando, ei, deixa eu carregar o seu fardo. Confia, toma posição aqui, ó. Toma posição na casa do hospedeiro, na hospedaria. Na hospedaria tem óleo de alegria. Na hospedaria tem vinho de novo. Na hospedaria tem recurso. Na hospedaria tem pão. Na hospedaria tem vida. Tem vida. Aleluia. Aleluia. Vou finalizar aqui em 5 minutos. Nós vamos cear. Mas ele segue o texto aqui no capítulo 12. Ele dá 2 exemplos. Do nada parece que o texto muda. Do nada o Senhor estava falando de jugo, está falando de humildade, de mansidão. Aí ele mete o sábado na conversa. O Senhor é o Senhor do sábado. Cara, que loucura. Parece que é outra história que está começando, mas não. É a continuidade. Ele chega e ele conta uma história de que um dia eles estavam voltando da missão e os discípulos estavam com fome. E era um dia de sábado. E esses discípulos com fome, eu sei que vocês viram The Chosen, esses discípulos passam por uma plantação que não é a deles,
E o que é que eles fazem? Eles colhem ali as espigas para comer. Era um dia de... meu amigo, sempre vai ter alguém de olho em você para te condenar. Na hora, veio o fariseu, a criança que está sentada em frente ao mercado, gritando: ei, você viu, Jesus, o que os seus discípulos fizeram? Eles comeram, debulharam, no dia de sábado, profanaram a lei. Sempre vai ter o sacerdote e o levita para passar no caminho de descida e impor. Ele não só passa do outro lado, mas ele impõe cargas pesadas para terminar de matar e de apagar a chama dessa pessoa que está ferida. E aí, nesse caso, o fariseu chega para Jesus e Jesus logo responde: ei, você não se lembra do dia em que Davi e os seus soldados, 1 Samuel 21, estavam com fome, estavam voltando de uma perseguição de Saul, chegam diante de Ameleque, e Ameleque cede os pães da presença, e aqueles soldados comem, e como Jesus o desculpou, como eles não foram condenados. Isso é muito interessante. Quem é que podia comer do pão da presença depois de todo o ritual? Quem era? O sacerdote. Mas quem é que comeu aquele dia? Soldados que estavam famintos. Os fariseus vieram com legalismo. Eles se apegaram à letra da lei e a restrições que eles mesmos estavam criando para colocar cargas mais pesadas sobre o povo. E Jesus fala: você não entendeu nada. O Pai não está preocupado com a letra, mas a essência da lei. A essência precede a letra. A ética da lei precede a letra da lei. Esse é o princípio básico de quem... Cadê os advogados aqui? A essência da lei, ela precede a letra da lei. E no caso, a própria lei já permitia. Já tinha em Deuteronômio um lugar em que o Senhor falava: quando tiver alguém no terreno de outro e tiver com fome, pode pegar, só não pode sair com nada, mas coma. Por quê? Porque a gente não pode negar nunca o pão da presença para quem está com fome. Vou repetir: a gente não pode negar nunca o pão da presença para quem está faminto. Jesus está falando: misericórdia eu quero, não ritos, não sacrifícios. Se tem alguém com fome de Cristo, dê pão, dê vinho, dê óleo de alegria. Oh Senhor, desenvolve em nós, em mim, no seu povo, um coração misericordioso. Não, mas eles estavam no sábado, o problema é o sábado. Jesus vai falar: vocês não sabem que os próprios sacerdotes descumprem o sábado quando fazem o pão da propiciação? Quando eles estão ali trabalhando para cumprir o rito, os próprios sacerdotes estão trabalhando, e olha como eles são indesculpáveis. Olha só como o Senhor os perdoa. Se o próprio sacerdote está sendo desculpado por exercer aquele rito no sábado, quanto mais os discípulos do Senhor, que estão investindo as suas vidas, engajados na missão do Messias, que é superior à antiga aliança. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Quando Ele fala que o Senhor é o Senhor do sábado, Ele está falando: eu estou restaurando a ideia de sábado. Sábado não é apenas um dia entre 7 dias para descansar. Sábado, Shabá, está falando que eu vim regenerar, restaurar o alívio no coração das pessoas. Eu vim, dia de sábado, eu vim trazer descanso novamente para aquele que está oprimido, para aquele que está cativo, para aquele que foi roubado nas emoções, para aquele que está sem perspectiva de vida. Eu vim para restaurar você. Não sei se você está entendendo, meu irmão, mas talvez pessoas aqui foram muito frustradas. Talvez pessoas aqui foram muito contaminadas pela religiosidade, pelo legalismo nos últimos anos, como todos nós. Mas é dia de exercer a misericórdia. Por quê? Porque os feridos estão na rua, no caminho de Jerusalém para Jericó, precisando de ser restaurados, e muitas vezes estamos aqui apegados à nossa boa teologia, à nossa atividade.
quando o Senhor está querendo que a gente toque corações. Antes de terminar esse texto, ele entra, depois dessa passagem, os discípulos entraram na sinagoga com Jesus. E lá na sinagoga tinha o quê? Tinha um homem com a mão ressequida. Deixa eu te perguntar, Cláudia, na cultura oriental, você acredita que um homem com a mão ressequida tinha algum lugar na sociedade? Nem hoje. Muitas vezes é desprezado. Por mais que se tenham leis que incentivem e protejam pessoas que têm algum tipo de limitação, imagine há 2000 anos atrás, uma pessoa que tinha a mão ressequida era completamente excomungada da sociedade. Tinha dificuldade de trabalho, trazer sustento, muitas vezes se tornava um pedinte, não tinha destino, não tinha mais perspectiva. A mão mirrada representa a inabilidade ou incapacidade de estar exercendo um serviço. E o problema não era apenas aquela limitação física. O problema é que essa limitação física aqui no texto estava representando uma dor no próprio coração, que aquele cara não tinha mais condição de ter comunhão, ele era completamente rejeitado. Diga comigo, dor emocional, muitas vezes, é muito pior que qualquer dor física. Era dia de sábado, e naquele momento aparece alguém para restaurar o verdadeiro sentido do sábado, que é trazer alívio, esperança, restauração, cura, destino para quem foi amputado, limitado nas suas emoções, na sua capacidade física. Meu irmão, deixa eu falar aqui, eu estou colocando aqui os textos bíblicos, mas eu sei que tem muitos irmãos aqui que se sentem limitados, amputados, como Mefibosete foi, nas suas pernas, nas suas mãos, no seu coração, estão com o coração ferido, e muitas vezes pensam, nunca mais eu vou servir. Deus está falando, eu vou restaurar o destino na sua vida, eu vou restaurar a sua história. Eu vejo a história da Lara, o que o Senhor está desenhando, meus irmãos. Alguém que estava precisando de pão, agora está distribuindo pão, distribuindo vida. Essa é a realidade do Evangelho. Nós somos chamados não para ficar sentados, mas para trazer alívio. Essa semana foi uma semana de muito trabalho para nós. Eu vi a minha mãe sair de casa à noite, tarde, para ir até uma menininha adolescente com possessão demoníaca, casais com dificuldade. E eu sei que a turma ontem, nas terças-feiras e vários dias tem saído, e quantos têm sido curados e restaurados. E o Senhor está falando, continuem, meus filhos, eu quero mais. Eu quero toda a igreja envolvida nisso. Não é tempo de ficar amarrado nas decepções, não é tempo de se fechar num casulo, não é tempo de julgar, é tempo de colocar a mão no arado e não olhar para trás mais. E a mão daquele homem é restaurada. E aí os fariseus chegam e Jesus fala, peraí, deixa eu te falar uma coisa, qual de vós, se uma ovelha não cair no buraco num sábado, vocês não vão se esforçar com todas as suas forças, esforçar totalmente para resgatá-la? Jesus está fechando o que ele começa em Mateus 11, quando ele diz, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Qual de vós não vai se esforçar para tirar aqueles que estão no buraco e trazer de volta a vida? E aí, para fechar esse texto, versículo 15, o texto diz, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar, uma multidão o seguiu, e todos ele curou. Diga comigo, e todos. Jesus curou, porque a vontade dele é curar a todos. A vontade dele é restaurar corações, porque ele veio para isso, ele veio para trazer alívio. Contudo, os advertiu, não contem isso para ninguém. Versículo 17, ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem eu tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito,
e ele anunciará justiça às nações. O pai, olhando para o filho, o nosso modelo, ele fica tão feliz de ver o filho trazendo alívio e descanso para quem precisa, que ele fala assim: meu filho, meu servo amado, farei repousar sobre ti o meu espírito, e você proclamará justiça às nações. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho aprendido: todos aqueles que trazem repouso e alívio para o seu próximo vão se tornar um lugar de repouso do Espírito Santo. Diga comigo: quando eu trago repouso para o meu irmão, o Espírito repousa em mim e me habilita a proclamar justiça às nações. Glória a Deus. E aí ele fala no verso 19: esse, o meu filho, Jesus, não contenderá, nem gritará, não se ouvirá sua voz nas ruas. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo: Felipe, não fale mais nas ruas. Não, ele está fazendo uma menção a Mateus 11. Crianças sentadas em frente aos mercados, gritando, julgando umas às outras. Jesus fala: o meu filho, o meu amado, o tipo de servo que eu amo e vou habilitar, é aquele que não está gritando, contendendo, nem julgando, mas é aquele que está trazendo paz aos corações. Quando o Espírito falou isso comigo, eu me quebrantei e eu falei: Pai, me perdoa, porque quantas vezes a gente quer ter a razão das coisas. Você pode concordar comigo que muitas vezes a gente é assim? Ou só eu, gente, que eu sou pecador aqui? Sim ou não? Sim. Quantas vezes contendemos por bobeira? Quantas vezes contendemos para defender a nossa razão? Você sabe o que Jesus defende? Você sabe o que ele está preocupado? Ele diz, no verso 20, eu quero ler esse texto para finalizar. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que diz bem assim: não esmagará, vou repetir, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça, e em seu nome os gentios colocarão nele a sua esperança. Às vezes a gente chega na igreja todo quebrado, não é não? Às vezes a gente está todo lascado lá na nossa vizinhança, com o nosso amigo, aí a pessoa chama: vamos lá. A gente é incapaz muitas vezes de falar de Jesus, vamos lá na igreja. Aí a pessoa vem aqui toda quebrada. Às vezes você está aqui, você já passou por tanto problema nesses dias, tanta coisa, que a sua chama, que alguns anos atrás estava assim, agora o pavio, quase apagando. E aí você vem, e às vezes você ouve algo que te bota mais para baixo ainda. Homens são falhas, como eu e você, mas o Cristo, Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. E se a gente depender do Cristo, do Espírito, nós teremos plena habilidade para servir aquele que está ferido com vinho e óleo. O que é óleo, gente? Óleo é combustível. Óleo é combustível. E quando aquela pessoa que está com a chaminha quase apagando, recebe desse óleo, um óleo que é óleo de alegria, um óleo que é óleo de cura, um óleo que é combustível, óleo de restauração, essa pessoa sai inflamada, amando Jesus, apaixonada pela verdade do Evangelho. E eu sinto que tem pessoas aqui que estavam quase apagando, mas o Senhor prometeu que não só os judeus, mas os gentios, em seu nome, os gentios colocarão nele sua esperança. Diga comigo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos ficar de pé.